Bom dia, que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire a cada um e que guarde-nos todos nós junto dele em paz. Eu, mais uma vez, agradeço o convite para estar aqui nesse evento, nesse Congresso Espírita de Goiás, que há um certo tempo eu já tenho vindo, e cada vez que venho eu me surpreendo mais positivamente com o carinho com o qual as pessoas me recebem. Então eu agradeço de antemão e pedindo desculpas por não conseguir devolver na intensidade que todos merecem esse carinho que acabam me dispensando de maneira até imerecida da minha parte. Então, que mineiramente falando, Deus lhes pague por todo esse carinho. Aqui conversaremos sobre família, mas antes eu gostaria de convidá-los a conhecer um stand que aqui está, que é da creche espírita Casa Verde, da cidade de Aparecida de Goiânia, que pessoas amigas desenvolvem um trabalho com crianças carentes e formam, de certa forma, uma família, a família universal. E trabalham com um projeto dos chamados anjos para auxiliar na manutenção dessa creche com as crianças. É um projeto muito interessante, se vocês depois quiserem conhecer o stand, está aqui colocado, e também o site Amigos da Casa Verde, que eu acho que vale a pena conhecerem. Conheci há pouco e me encantei com o trabalho e tomei a liberdade, com a devida vênia da administração desse congresso, pedir licença para poder comunicar, para poder informá-los dessa atividade que eu acho vale a pena conhecer. Que Deus abençoe a equipe que trabalha nesse intento e que possam eles conseguirem, de fato, atingir o objetivo, que é cuidar dessas crianças da região, da cidade de Aparecida de Goiânia. Vamos conversar, então, um pouco sobre essa proposta que nos foi feita para tentar respondermos ao tema por que estou nessa família. Resumidamente, nós podemos dizer que estamos nessa família porque queremos, porque foi escolha nossa. Não interessa que posição, que papel familiar nós ocupamos, mas foi, de certa forma, uma escolha nossa. Eu digo de certa forma porque é uma necessidade nossa, escolhida ou algumas vezes até compulsoriamente indicada. Então é sobre essa ideia, para chegar nessa conclusão de foi escolha nossa, que nós vamos conversar um pouco, chamando a atenção para o elemento família, que nós poderíamos abordar sobre dois prismas, dois aspectos distintos. Um prisma que nós chamaríamos, então, o aspecto social, o prisma social, e o prisma espiritual, o aspecto espiritual da família. Sobre o prisma social, sobre esse aspecto, digamos que da sociedade, a família ela é um fenômeno antropológico, é um fenômeno cultural de uma necessidade nossa de estarmos em coletividade. Há uma derivação consanguínea, ou até mesmo por uma opção de associação de pessoas num núcleo não consanguíneo, mas formado por pessoas afins que chamamos família. Esse é o sentido social, dentro bem da lei de sociedade, até mesmo que os espíritos trazem. Mas há um outro aspecto, que é o aspecto que nos interessa analisar, que é a família observada, olhada pelo prisma espiritual. Por essa composição que, de certa forma, antecede ao berço e sucede ao túmulo. Laços que não são materiais, laços que são vínculos espirituais, quer direto ou quer por necessidades afins. Mas são vínculos maiores do que um elemento cultural, são vínculos maiores do que um elemento antropológico. De tal forma que, quando perguntado aos espíritos, na questão 775
do Livro dos Espíritos, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, eles responderam: um recrudescimento do egoísmo. Essa resposta, um recrudescimento, um aumento do egoísmo, nos leva a pensar, então, esse aspecto, esse objetivo, essa função do elemento família. Quando falamos em aumento do egoísmo pelo relaxamento dos laços de família, nós então entendemos que o núcleo familiar é um local para o exercício do altruísmo. Se o relaxamento dos laços de família recrudesce o egoísmo, o apertar os laços de família aumenta, recrudesce o altruísmo, mostrando-nos que viver em família é um exercício de convivência, é um exercício de doação. Ao buscar a formação de uma família, os dois que ali se colocam como cônjuges, como preceptores, esses dois são duas individualidades que se associarão para uma vida em comum. São duas individualidades que não exercerão o individualismo para exercer o coletivismo. O que nos leva a inferir que o exercício nos laços de família, a convivência em família, na verdade, forma-se um contrato de cessão. Cada um cede individualmente para que todos ganhem coletivamente. Numa estrutura familiar em que há o egoísmo, nós não temos a coletividade, nós temos o individualismo, o indivíduo. Mas quando entendemos a família como um núcleo de doação constante de todos, nós manteremos a individualidade, mas sem o exercício individualista. Cada um pensando em si, mas não somente em si, e pensando no bem comum, naquela estrutura de aprendizado comum. Por isso, essa resposta que eu até diria contundente dos benfeitores espirituais, em dizer que o relaxamento dos laços de família geraria o recrudescimento do egoísmo, o aumento do individualismo. E é importante nós entendermos isso pelo prisma espiritual, porque a família ela não é algo que se criou por vontade A ou B ou por descuido A ou B. A família, pelo prisma espiritual, é adredemente concebida, é adredemente, intencionalmente preparada para que possam os seus membros exercerem as suas necessidades reencarnatórias. De certa forma, a família começa a se organizar ou a se formar bem antes dos seus futuros membros se encarnarem. Faz parte das programações encarnatórias de todos nós. Faz parte de um processo que atende à nossa necessidade evolutiva, e ali os membros da família são reunidos, são unidos por laços de necessidades afins, sejam diretamente uns com os outros, ou até não uns com os outros, mas com a mesma causa, com a mesma característica de afinidade das necessidades encarnatórias para o processo evolutivo. Então, a família é mais do que um núcleo social. A família é mais do que uma amostra diminuta de uma sociedade. A família é um laboratório de experiências evolutivas. Tanto é que na questão 110 do livro O Consolador, Emmanuel nos traz, na sua maneira toda emanuelina, esse conceito para a importância da família. Pergunta-se a ele qual é na Terra o instituto para a educação das almas recém-chegadas. E ele responde, em outras palavras, que na Terra
o instituto, o melhor instituto para a educação das almas recém-chegadas, ele diz assim: ainda é a família, diz ele. Vejam, ainda. Ele coloca uma função adverbial de tempo. Ainda é a família. Como que é dizer, nós temos esse núcleo que é naturalmente educativo. Não no sentido que se dá a palavra educação nas hostes, por assim dizer, acadêmicas, como um sentido muito resumido, muito restrito, muito reduzido de ensino. Educação é muito mais do que ensino. Ensino é uma parte do processo. A educação, como nos fala a própria etimologia da palavra, edultire, significa tirar de dentro. E a família é onde nós, de fato, tiramos de dentro. É onde, de fato, nós nos mostramos como nós realmente somos. Porque entre estranhos, fora da família, principalmente entre não conhecidos, nós nos mostramos como nós queremos que as pessoas nos vejam. Mas na família, nós nos mostramos naturalmente como nós somos. Por isso é o instituto, por assim dizer, na ideia de Emmanuel, sagrado, no sentido específico da palavra, sacrum, sagrado. Não no sentido religioso, mas no sentido profundo da sacralidade, da respeitabilidade. Viver em família é um exercício sacrificial, sacrifício, também no sentido etimológico da palavra sacrifício, sacrum mais facere, fazer de maneira sagrada e não um exercício de dores e sofrimento, como as pessoas atribuem à palavra sacrifício. Sacrifício nunca é doloroso, sacrifício nunca é difícil. Sacrifício, sacrum facere, fazer sagrado, tornar sagrado aquilo que nós estamos fazendo. E é isso que nós temos no exercício da família, onde nós podemos nos mostrar, e nos mostrando, nós nos educamos. Nós, entre estranhos, como é que reagimos, ou como é que agimos normalmente? Entre pessoas desconhecidas. Quais são as nossas palavras entre pessoas desconhecidas? Por favor, muito obrigado. Não seja por isso. Você primeiro, com licença. E entre os familiares dentro de casa? Cala, sai, quieta, mineiramente falando, dá sossego. Vejam, é isso o elemento. Porque na família nós nos mostramos de forma reflexiva. E o reflexo nada mais é do que a demonstração do que nós somos sem antes passar pelo crivo do que vão pensar a meu respeito. Na família eu não paro para pensar, não vou agir assim, senão o que eles vão pensar de mim? Na família eles já sabem quem que eu sou. E aí é que vem, portanto, essa ideia emanuelina de dizer que esse instituto ainda é o lar. Porque é ali que nós podemos, melhor dizendo, nos mostrar. Sermos quem somos para nos melhorar. Conviver com as pessoas com as quais preciso conviver. É esse o elemento constante nessa questão 110 do livro O Consolador, dessa resposta do Espírito Emmanuel. Ali eu sou, genuinamente, quem de fato eu sou. E aí entendemos então a importância desse núcleo chamado família. Dessa necessidade, como bem foi feita uma campanha em tempos passados pela Federação Espírita Brasileira, aperte mais esse laço, laços de família. Perfeita a campanha. Para nos chamar a atenção que por mais difíceis que possam parecer-nos as situações familiares, nós precisamos apertar o laço e não romper o laço. A família, nós chegamos nela, mas nós não saímos dela, porque ali criamos as vinculações espirituais.
não somente consanguíneas. Temos vários arranjos familiares que podemos todos eles chamá-los por família. Não interessa se família nuclear, não se interessa se família composta, não se interessa se é família anaparental, não interessa o modelo familiar. Se é família só com o casal, se é família com os filhos sem os pais, só irmãos, ou com a ausência de um dos pais. Não interessa se é família com 2 pais, com 2 mães, não interessa. Não interessa essa família recomposta do tipo meus filhos, seus filhos, nossos filhos. Não interessa. É família. Que nem sempre nos unimos pelas comportas reencarnatórias. Nós nos reunimos por outras comportas, as comportas da adoção, que não são reencarnações diretas, consanguíneas no seio familiar, mas reencarnações por afinidade que acabam chegando e formando um seio familiar. Então não nos interessa qual é o modelo do arranjo familiar. Nos interessa qual é o motivo de termos a família. E o motivo é espiritual. E o motivo é reencarnatório. Porque todo o gênero das estruturas dos nossos campos de provas aqui na Terra são por nós escolhidos. Todos os gêneros. É o que vemos na questão 258 do Livro dos Espíritos. Quando se pergunta, o espírito no estado errante, na erraticidade, tem conhecimento das coisas que lhe sucederão durante a vida física? Vejam a pergunta. Se nós, no mundo espiritual, temos o conhecimento daquilo que vai nos acontecer quando estamos por encarnar? E eles respondem, ele mesmo, o espírito, é que escolhe o gênero de provas pelo qual quer passar, o gênero. E aí na questão 200, a resposta é maior, só estou ficando com a primeira frase. E na questão seguinte, a 259, considerando que o espírito escolhe o gênero de provas, pergunta-se, tudo então que nos acontece na vida foi por nós previamente escolhidos? Ou foi pelo espírito, conforme a pergunta, previamente escolhido? E os espíritos respondem, tudo não é a palavra. Escolhestes o gênero das provas. Os detalhes, as coisas comezinhas, são fruto do vosso livre-arbítrio, da vossa escolha. Ou seja, escolhemos um gênero, não escolhemos as espécies de provas. E família é um gênero. Viver naquela família, conviver com aquelas pessoas, com aqueles espíritos, é um gênero. Então, quando assim pensamos, nós escolhemos nascer com aquelas pessoas, formar uma família para receber aqueles espíritos, faz parte do nosso gênero de provas. Mas Simão, e escolher nascer no meio de famílias difíceis? Faz parte do nosso gênero de provas, porque posso ser eu a pessoa difícil. E é isso que está na questão 260 do Livro dos Espíritos. É uma sequência de perguntas muito interessante, da 258 até a 264, que vai tratar justamente dessa escolha das nossas provas, dos gêneros das nossas escolhas. E na questão 260, justamente nesse sentido, considerando que o espírito escolhe o gênero, pergunta-se aos espíritos, como pode, então, um espírito querer nascer no meio de pessoas de má vida? Em outras palavras, vai ser ruim de escolha, não sei aonde. Se pode escolher, ainda escolhe nascer nos piores meios? E aí eles respondem, é preciso que haja analogia para as provas. E dão um exemplo. Aquele que é dado ao instinto do roubo, para domá-lo, necessário se faz conviver com ladrões. Veja que interessante. Eu estou no meio que me leva
a trabalhar com aquele meu pendor. Porque trabalhar com aquele meu mal pendor que seja, em um meio não propiciador do exercício do mal pendor, eu não vou trabalhar, porque não vou ser aguçado naquele pendor. Mas se eu estou num meio convidativo, aceitar ou não o convite, é responsabilidade minha. Temos um ditado brasileiro que diz assim, que a ocasião faz o ladrão, conhecem? Dizem, não posso afirmar, mas dizem que Rui Barbosa, quando disseram a ele esse ditado, ele fez uma ligeira correção, Rui Barbosianamente. Ele diz, a ocasião faz o furto, o ladrão nasce feito. Eu acho que ele deve ter lido sobre o processo reencarnatório, eu acho. Cá entre nós, que ninguém nos ouça. Mas vejam, a ocasião não faz a pessoa, a ocasião gera a oportunidade, a pessoa se faz, a pessoa se coloca ante aquela situação. Porque uma mesma situação, ou diante de uma mesma situação, duas pessoas podem agir e reagir de maneira diferente. Então ele disse, a ocasião propicia o furto, o ladrão nasce feito. Ou seja, o pendor está ali, se vamos exercê-lo ou não. Então, nós estamos na família certa, com os espíritos certos, no momento certo, para fazer a coisa certa. E é aí que nós nos complicamos, na última parte. Fazer a coisa certa. Entender tudo isso. Entender quando alguém diz, naquele ápice de revolta, eu não pedi para nascer nessa família. Pediu. Se talvez até tenha implorado. Mas depois do véu do esquecimento, diz, eu não pedi para nascer aqui. Pediu. Simão, mas eu pedi para me casar com essa pessoa? Sim. Em tese, sim. Eu digo em tese porque, em relação ao casamento, nós temos uma análise muito interessante feita por Martins Peralva. Eu até achei interessante porque ele faz essa análise no livro Estudando a Mediunidade. E lá ele abre um capítulo sobre a família. Num livro que estuda o livro nos domínios da mediunidade. Porque esse livro, Estudando a Mediunidade, é um estudo, capítulo a capítulo, do livro nos domínios da mediunidade. E lá ele cria o capítulo família. E vai abordar algumas questões do casamento. E ali, dentro do conceito didático apenas, que ele colocou no livro, ele nos fala que nós temos 5 tipos de casamentos. E aqui não entendamos casamento por uma instituição civil. Entendamos casamento como um conjunto de uniões afetivas. Independentemente se união estável, independentemente se casamento propriamente dito dentro da estrutura do nosso Código Civil. Mas ele diz que há 5 tipos de casamento. Ele diz os casamentos, palavras dele, acidentais, provacionais, sacrificiais, afins e transcendentes. 5 tipos. Ele diz que o casamento acidental é aquele casamento fruto do livre-arbítrio imediato. É o Joãozinho que se programou para se casar com a Mariazinha e no meio do caminho conheceu a Luluzinha. Ou a Luluzinha se programou para casar com o Zezinho e conheceu no meio do caminho o Joãozinho. E naquela programação de casar-me com outra ou com outra pessoa, casa-se com outra pessoa. Ele diz acidental, talvez não seja a palavra mais indicada, mas é a terminologia que ele utilizou. Ele quer dizer que nós temos uma programação, mas nós temos a liberdade relativa dentro da programação de postergá-la, de não exercê-la, porque nós não somos marionetes, porque se assim fôssemos, nós não seríamos responsáveis pelos nossos atos, e nós somos responsáveis pelos nossos atos, porque nós temos o direito de escolha. Escolha absoluta como quando estamos por encarnar, escolha relativa dentro daquelas estruturas que nós programamos no mundo espiritual. É como se disséssemos, no mundo espiritual estou livre para escolher onde ficar, no mundo material eu estou livre para andar dentro daquele lugar que eu escolhi para ficar. Ou seja, sou livre para ir onde eu quiser, desde que eu não saia dessa sala.
mas em cada canto eu posso encontrar uma situação diferente. Essa é a relatividade da escolha depois de encarnado. É o que diz a questão 259 do Livro dos Espíritos. Então ele chama de casamento acidental esse casamento fruto da paixão imediata. Aquele momento em que eu me encontro com a pessoa e ela é a pessoa mais linda do mundo. E aquela beleza me une àquela pessoa e ali nós nos alimentamos. E essa beleza física, atlética, escultural, ela continua uma escultura, só que vai mudando o modelo, né? Por exemplo, eu tinha, na minha fase de jovem, eu tinha a mesma escultura, com a diferença, a localização mais proeminente era aqui no peito, agora desceu um pouco, mas é a mesma estrutura, só que com desenho um pouco diferente. Então, essa estrutura chamativa de momento, ela pode ceder espaço para uma estrutura diferente. Mineiramente falando, a gente pode passar um colchão amarrado, e aí aquela estrutura acidental se acidenta, e o motivo da união desaparece. Então ele quer dizer que são aquelas estruturas de união frutas de decisões imediatistas, fruto da carência, fruto da fuga, fruto da beleza física, mas que não estava dentro da programação, mas eu posso estruturar a minha programação. Diz ele também que há o casamento provacional, que segundo ele é a maioria dos casamentos, que são duas almas devedoras que se acham credoras. E exerce o direito de credor sem a obrigação do devedor. Esse contrato deixa de ser oneroso para as duas partes e passam a ser apenas dois credores. E esse casamento tende a dar certo, sim, se houver maturidade. Tende a dar certo também se não houver maturidade, porque vão se ajustando e a maturidade vai surgindo, ou tende a não dar certo, dependendo da imaturidade, da inconsequência, do individualismo, daqueles que compõem a estrutura. Mas é um casamento dentro da programação encarnatória. Diz ele que há um outro tipo, o casamento sacrificial, em que um dos cônjuges, uma das almas, avançou mais e resolveu consorciar-se com aquela menos avançada para ajudá-la no processo de crescimento. Eu sei que as mulheres estão pensando, esse é meu tipo de casamento. Eu sei disso, a gente percebe. Eu pude perceber porque um começou a cutucar no outro assim, está vendo? Está vendo? Não, na verdade é sim, na maioria das vezes sim, né? Porque o homem, a gente ainda está nessa estrutura um pouco atrasada, mas a gente é rápido, já chega, né? Só que vocês são mais rápidas ainda, então a gente não alcança. Mas um dia a gente chega lá, né? Num processo de Adão para Eva, né? Ou seja, a Eva, o Adão melhorado, né? A Eva, uma sequência melhorada do Adão, a gente chega lá. Por isso, ora estagiamos num corpo masculino, num corpo de homem, ora num corpo de mulher, para exercer as energias masculina e feminina, que são energias da potência espiritual. Mas vamos aprendendo. Mas esse casamento sacrificial também existe. E as pessoas, então, aquela alma resolve trabalhar mais com aquela outra, ou aquelas outras, dependendo do papel familiar que nós exercemos, seja cônjuge, seja filho, seja pai, seja mãe, avô, avó. Ou seja, o papel familiar está atrelado à necessidade que temos de nos ajustarmos naquela convivência. Então há esse casamento. Diz ele que há o casamento afim, que é aquele casamento de duas almas que se conhecem, se respeitam, se amam e querem estar juntas para um fortalecimento mútuo e condições melhores de atuar com aqueles espíritos que chegam na condição de filhos. Há uma estrutura mais bem elaborada. Não há sensação de dois credores nem de dois devedores, mas de duas almas companheiras. E há o casamento que ele chamou de transcendental, que vai além da afinidade. Há afinidade entre as almas, mas há afinidade maior ainda no propósito existencial. E diz ele que normalmente esses casamentos acabam por não ter filhos no sentido biológico, porque acabam adotando a humanidade inteira.
para ser filha. E ele não dá exemplo quais seriam esses casais, nominando-os, mas nos mostra que há uma escala natural. E essa escala, toda ela dentro de uma estrutura chamada família. Que é, de certa forma, um desafio, sim. Muito bem escolhido esse título para um livro do Joamar Zanolim, lá de Uberaba, um desafio chamado Família. Muito interessante a obra que ele escreveu. E ele chama justamente isso de desafio, não no sentido de estarmos sendo desafiados, o desafio existencial do nosso próprio crescimento, mas não sozinho, não apartado do crescimento das outras pessoas, que conosco dividem o mesmo núcleo familiar, a mesma estrutura espiritual chamada família. É esse o elemento. E essa estrutura, então, ela é composta por diversas posições, diversos papéis familiares. Mas em todos eles, nós exercemos um elemento só, o afeto. Toda a estrutura, todos os papéis familiares que nós exercemos, é para o exercício do afeto, que nós podemos chamá-lo, numa linguagem mais transcendental, de amor. O laço que vai se apertando, ou deve se buscar apertar, na família, é o afeto, é o amor. Mas entender bem o que é o amor. Porque nós temos um amor de doação, nós temos um amor de recepção, nós temos um amor de concorrência, nós temos um amor de compensação. Todos esses amores dentro de uma estrutura chamada família. O amor de doação é aquele amor que sai e não se preocupa em voltar. É aquele amor cuja natureza é ser dado, que normalmente é o amor dos pais para com seus filhos. Nasce o primeiro filho, pai e mãe amam. Nasce o segundo, pai e mãe amam. Nasce o 28º, pai e mãe amam. Não há limite para o amor. O pai ou a mãe não vão chegar para um filho e dizer assim, olha, eu estou te dando muito amor porque seu irmão mora fora, agora ele está vindo passear em casa, me devolve um pouquinho o amor que eu lhe dei para eu poder passar para ele. Não. O amor de doação, o amor materno, paterno, é como aquela figura da mitologia grega, a cornucópia, de onde só saía alimento, frutas. É o amor materno, só sai. Não se preocupa em pegar de volta. Se pai e mãe se sentem ou não amados pelos filhos, pouco interessa. Eles continuam, para fim de amar, eles continuam amando. Independentemente se há devolução ou não. Temos o amor de recepção, que é o amor de filhos, que só recebem, e recebem, e recebem, e buscam para receber, e recebem, e se não recebem, buscam de novo, e recebem, mas não se ocupam em devolver, não na proporção do que recebem. Porque nós, filhos, não sabemos, de fato, dimensionar o que é um amor paterno e materno, senão quando viramos pais ou mães. E aí sim, nós entendemos o que é amar, e aí queremos devolver o amor aos pais, mas muitas vezes eles já foram devolvidos para o mundo espiritual. Então a natureza desse amor não é um egoísta, mas é um amor de recepção. E ama, óbvio, os filhos amam o pai, lógico que amam. Mas aquela característica de doação só dos pais para com os filhos. Ah, mas eu amo muito aos meus pais, em condição de agradecimento, em condição de devolução, mas não da natureza da doação. Vejam. E temos o amor de concorrência, que é o amor entre irmãos. Concorrentes, não são adversários, alguns até são, não aqui na região de Goiás. Alguns até são. Mas a natureza desse amor é concorrente. O que é concorrente? Concorrente, correm juntos, em caminhos separados, em caminhos paralelos, que objetivam o mesmo fim,
mas cada um com o seu jeito de buscar o amor, com o seu jeito de receber o amor, cada um do seu jeito. Mas os dois amam-se um ao outro, mas nessa forma concorrencial. Se um irmão está conversando com um amigo e fala, nossa, meu irmão é muito chato. Não, meu irmão é chato, mas com gosto. Aí o amigo fala, realmente, seu irmão é muito chato. Ele olha para o amigo e fala, mas por que você está falando que ele é chato? Não, você mesmo está dizendo, mas ele é meu irmão, não é seu. Quer dizer, eu posso falar, mas você não pode falar, porque eu amo o meu irmão. Só que são amores concorrenciais. Então esse amor concorrencial, esse jeitinho que cada filho tem de ir lá buscar o amor do pai, da mãe, seja com um carinho, com afago, seja com uma certa austeridade, mas cada um busca do seu jeito. E temos o amor de compensação, que é aquele amor que diz assim, ame-me, que eu também amo a você. É o amor conjugal. A esposa chega para o marido e diz assim, ou o marido para a esposa, ô benzinho, hoje você não falou que me ama. Você também não falou? Quer dizer, fala que eu falo. Me ame que eu amo. É aquele amor que precisa ser retroalimentado. Eu preciso saber que eu sou amado, para eu poder ter a liberdade de dizer que eu também amo. Porque vai que eu falo que amo e não volta isso. Veja. Então, todos esses são amores que estão na estrutura familiar em função da nossa necessidade reencarnatória. Eu encontro-me na posição de irmão com aquela alma que eu preciso ajustar às concorrências. Eu me coloco na condição de filho com aquela alma da qual eu preciso receber amor incondicional. E eu me coloco na condição de pai ou mãe em relação àquelas almas que precisam ser amadas sem restrição. E eu coloco-me na condição de companheiro ou companheira, de cônjuge, em relação àquela alma que nós precisamos nos compensar. Vejam que o papel familiar tem a ver com a necessidade da prova. Imaginemos, numa encarnação eu tive uma pessoa que foi minha inimiga, que me fez muito mal, que eu guardei para com ela uma animosidade tamanha, uma raiva tamanha, talvez até mesmo um ódio tamanho, e encarna como meu filho, minha filha, o véu do esquecimento, nem me lembro disso mais, e amo incondicionalmente. Desencarno-me, encontro-me com aquela alma e falo, você foi aquela pessoa que no passado me prejudicou muito, mas você foi agora há pouco meu filho, minha filha, que eu amei intensamente. Compensa, resolve-se. Então, a posição que nós ocupamos na família tem a ver com a nossa necessidade reencarnatória, de exercício do amor. E o que vai unir esses amores todos diferentes? O afeto, que nós chamamos aqui de amizade. Não a amizade no sentido coleguismo, de ter o meu colega. A amizade no sentido de gostar, de ter afeto, sem nada pedir de volta. Porque a amizade é assim. O marido viaja, fica um tempo fora, ou a esposa viaja, fica um tempo fora, e depois de uns 4, 5 dias, liga para o marido ou para a esposa. E aí o de cá atende e fala, por que você está me ligando somente agora? Depois de 5 dias. A pessoa explica, mas não convence, mas tudo bem. Depois liga para o amigo ou para a amiga, e o amigo ou a amiga atende de lá e fala, que bom que você está me ligando agora. Aquela amizade genuína, ela não cobra, ela não exige. E é isso que precisamos entender o amor. Porque o amor para nós, ele fica um tanto confuso, ele é muito apaixonado, ele é muito passional. Como nós vemos lá naquela carta, naquele poema, melhor dizendo, do poeta Luís de Camões, lá do século XVI. Ele escreve um poema chamado Cântico ao Amor. E ele diz, o amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que o bem querer. É um solitário andando por entre as gentes. É um não nunca contentar-se de contente. É cuidar do que se ganha em se perder. É estar-se preso por vontade.
é servir a quem vence, o vencedor. É ter para com quem nos mata a lealdade. Como pode o amor causar no coração dos homens amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Esse é o amor material que nós dizemos sentir. Confuso. Diferente do amor afeto, do amor amizade, do amor genuíno, ou melhor dizendo, do amor ágape, trazido pelo apóstolo Paulo, na sua carta primeira aos Coríntios, no capítulo 13. Quando ele diz que o amor não se ensoberbece, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor é benigno, o amor tudo ama. Ali é o amor sentimento. Diferente do cantado por Camões, que é o amor sensação. É o amor fíleo, é o amor estorge, é o amor eros, e não o amor ágape. E na família nós começamos naquele conjugal com o amor eros, depois numa relação de convivência com esse amor estorge, da familiaridade, depois o amor fíleo, que é o amor da bondade, da filantropia, o amor fíleo, e depois o amor ágape, que é aquele amor transcendente. E a família que vai nos fazer desenvolver. Para que saiamos ou trabalhemos com este amor sensação camoniano e com amor sentimento paulino. E o interessante é que esses dois amores, houve um poeta mais recente, Renato Russo, que juntou os dois. E criou uma letra, ou ajustou uma letra, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, carta de Camões, letra, carta de Paulo, letra, e os dois ele cria, chamado Monte Castelo. E a maestria de Renato Russo nesse aspecto foi juntar os dois amores, como a nos dizer, aqui na Terra nós misturamos os dois. Ora é transcendente, ora é interesseiro. E ele junta as duas letras nessa música chamada Monte Castelo. E nesse amor transcendente, ou para este amor transcendente, nós vamos nos construindo na estrutura familiar. Formando, primeiramente, a estrutura a dois, duas pessoas. Não quer dizer que isso é obrigatório, mas em tese, quem não está preparado para conviver em dois ou a dois, não está em condições de conviver em três. Ou seja, qual é a função dessa junção chamada conjugalidade? É que essas duas almas que vêm de lugares diferentes, de famílias diferentes, com hábitos diferentes, estruturas mentais diferentes, se juntem, se unam, melhor dizendo, para criar uma outra estrutura com as duas diferenças. Porque aquele casal que se une dizendo assim, eu vou transformar o outro, não vai lograr êxito. Aquela estrutura que a mãe chega para o filho e fala assim, uma mãe mineira, meu filho do céu. Porque todo filho é do céu, né, para as mães e para os pais. Meu filho do céu, você vai se casar com aquela moça? Vocês dois brigam o dia inteiro. E ele diz para a mãe assim, pode deixar, mãe. Depois que nós nos casarmos, eu mudo ela. Assim. Bem mineiro, muda ela. Porque mineiro é econômico. A gente lá gosta de economizar. Para que criar muita palavra se dá para entender juntando duas? Né? Para que ficar perdendo tempo, gastando tinta? Então a gente é mais econômico lá em Minas. Ele diz assim, eu mudo ela. E a mãe chega para a filha e fala, filha, você vai se casar com esse moço? Vocês dois brigam o dia todo. Pode deixar, mãe, depois que nós nos casarmos, eu mudo ele. E o mudela, conseguem. Ele fica igual ela era, ela fica igual ele era. Diferente do mesmo jeito. Porque a conjugalidade respeita as diferenças. E esse amor da conjugalidade, da compensação, vai caminhando para a harmonização, em que cada um continua cada um, mas formam dois e se realizam na coletividade. Quando no Gênesis bíblico encontramos, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a mulher e formarão os dois uma só carne, não é uma só pessoa.
Isso é força de linguagem para dizer um só propósito, mas são duas individualidades diferentes, que precisam respeitar a si e ao outro, mantendo as duas individualidades diferentes. Não tentando modelo e modela, tentando nós. Continua a primeira pessoa, só que do plural. E não mais a primeira pessoa do singular. Não mais eu, e sim nós. Formando um só propósito de existência. Sem exigência, sem imposição. Com respeitabilidade e harmonia, mantendo as próprias diferenças. É o que nos fala o poeta libanês, Khalil Gibran. Quando no livro Profeta pedem para que fale-nos dos casais. Ele diz, maridos, esposas, amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão, uma prisão. Dai de comer um ao outro do mesmo pão, mas não comais o mesmo pedaço. Dai de beber um ao outro da mesma bebida, mas não bebais na mesma taça. Sede vós como são as cordas da lira, que são separadas, mas vibram juntas, numa perfeita harmonia. Veja que interessante. Numa perfeita harmonia. O que é harmonia? A soma dos desiguais. Mantendo as diferenças. Como numa orquestra, que o violino ao ser tocado sai som de violino. O tambor, quando é tocado, o percussionista, quando toca, sai som de tambor. Aquele trompetista, quando sopra o trompete, sai som de trompete. Ou seja, cada instrumento tem o seu próprio som. Mas se tocados no mesmo tom, no mesmo acorde, o som que se nos chega, e tocados ao mesmo tempo, o som que se nos chega é um só. Mas se observarmos, continua cada instrumento com seu som separadamente, porém harmonizados. Assim é a vida conjugal. Cada um continua sendo o que é, no sentido de individualidade, mas harmonizados para se reconstruírem os dois. Companheiro, companheira. Essa é a estrutura de convivência a dois. É um dos companheiros que adora dormir, por exemplo, na escuridão total, e a outra companheira, o companheiro, gosta de dormir com uma penumbra, uma luzinha acesa em algum lugar. É o marido que adora enfiar o pão no café, e a esposa detesta essa cena. É o marido que só dorme se estiver assistindo a televisão, e a esposa detesta barulho para dormir. É a esposa que só dorme se for sob o peso de 3 cobertores, e o marido mal aguenta um virol. E vão ter que se ajustar nessas coisinhas para dar certo. Para resolver os cobertores e o virol, inventar o edredom. O café continua tendo o pão molhado nele, só que o marido molha de costa. E assim vão convivendo, lidando com as diferenças, porque o objetivo é maior do que fazê-lo comer um pão mordendo e bebendo café separadamente. Vejam, é isso que eu chamo viver em 2 para depois viver em 3. Aí sim, a chegada dos filhos. Quem são nossos filhos? Khalil Gibran, no mesmo livro, o Profeta, quando diz ao personagem, fale-nos dos filhos, ele diz, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Eu desconfio que ele leu a questão 166 do Livro dos Espíritos. Desconfio. É uma leve desconfiança. Porque é isso que está lá. Porque o Espírito não procede do Espírito. Como vemos no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Cada um é um ser apartado, que nasce por vias biológicas
utilizando-se de um corpo que é com ele, com o espírito, passa a interagir e formando um ser, mas esse corpo, sim, advindo de uma outra estrutura, da combinação de duas outras estruturas, 2 gametas, masculino e feminino. Mas a estrutura, o espírito que somos, não viemos dessa combinação gametogênica. Viemos como seres individualizados, no papel de filhos. E é importante observarmos o que está no capítulo 5, no item 11 desse capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, que escreve: o espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu, para estabelecer novamente as relações, vejam, rompidas, de certa forma, em existências anteriores. Então, veja, o espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu. Frequentemente. Veja que o advérbio frequentemente e não constantemente. O que nos leva ao capítulo 8º também do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos diz que, em regra, renascem os mesmos espíritos, mas também temos espíritos não conhecidos que também compõem a mesma estrutura familiar. Porque se fosse constantemente, nós só encontraríamos com os mesmos espíritos nas mesmas circunstâncias. Mas não. Quando há uma afinidade de provas, mesmo que não diretamente causado o rompimento, mas causada com a lei em relação à lei do amor, podemos dividir espaço na mesma estrutura familiar por afinidade de provas, não necessariamente por relação direta de animosidade ou de afinidade pretéritas. Então, o espírito frequentemente, em regra, nossas estruturas familiares são compostas por espíritos que já conviveram em encarnações anteriores e que estão ali, naquele momento, para se reajustarem em si, uns com os outros, ou um com o outro. Então, esses são os filhos que se nos chegam numa estrutura familiar. Quando vemos a questão 166 do Livro dos Espíritos, perguntando uma alma que não alcançou o progresso em uma existência, como conseguirá ou como atingirá esse seu processo, esse seu progresso, em outras palavras? E os Espíritos respondem: suportando a prova de uma nova existência. Ou seja, não deu para resolver aqui, resolvo depois ali. Esse depois entendamos que é um interregno relativamente grande ou curto, dependendo das circunstâncias. Pode ser assim rapidamente, alguns anos, pode ser rapidamente algumas décadas, pode ser rapidamente alguns séculos, pode ser rapidamente alguns milênios. Eu digo rapidamente porque somos espíritos imortais, então o que são 1000 anos, 2000 anos, para quem não tem fim? São 2000 anos. Mas para quem é imortal, tudo isso é rápido. Mas para quem está em débito, tudo isso é demorado, mesmo que dias depois. Então, nós vamos estar ali. Nós vamos voltar para suportar, vejam o verbo utilizado pelos Espíritos, suportar a prova de uma nova existência. E começando pela estrutura familiar, porque por ali é que chegamos. E da mesma forma, então, se é para um processo de crescimento a encarnação, como vemos no Livro dos Espíritos, questão 132, quando se pergunta qual é a finalidade da encarnação dos espíritos, não é é a encarnação, o ato de encarnar, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Os espíritos respondem: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Então, só temos uma finalidade de estarmos encarnados: progresso. A reencarnação ou a encarnação não tem finalidade punitiva. A reencarnação não é para que ninguém sofra, não é para que ninguém seja punido. Sofrimento é decorrência, é consequência de atos, de escolhas. Mas tudo tem uma finalidade só: progredir. E quando aqui chegamos pelas hostes familiares,
pela conjugação de dois seres, dois gametas, que vão permitir a formação corporal na qual eu estarei em curso. Ou seja, eu vou utilizar um corpo, muito corpo no meu caso, mas vamos utilizar, e então ali chego. Se a encarnação tem por finalidade fazer o espírito progredir, podemos até nos perguntar, mas então não se progride no mundo espiritual? Lógico, é a questão 230 do Livro dos Espíritos. No estado errante, progride o espírito? Eles respondem sim, em conhecimento. Mas só o contato com a carne lhe permite exercitar o conhecimento adquirido. Ou seja, nos devolve para a terra do mesmo jeito. É só aqui que nós exercitamos essa nossa, aspas, liberdade. É esse ponto. E se é assim, então, se a encarnação tem como finalidade nos fazer progredir e nos encarnamos numa família, a ordem do processo encarnatório, de certa forma, também é didática. Por que eu sou o filho mais velho? Por que eu sou filho caçula? No meu caso, eu sou o caçula, de 8. Quase que não se lembravam mais de mim. Porque entre mim e o mais velho deve ter uns 30 anos. Eu sou jovem. Mas a ordem, em tese, tem um pouco a ver. Primeiro, a condição preparada para poder estar naquela família. Mas também, por uma questão até didática, das nossas formas, que não é regra, não é absoluta, das nossas formas de educar esses filhos. Pensemos, o filho mais velho é o filho da inexperiência. É fácil você saber quem é o filho mais velho. É só você perguntar quanto tempo ele ficou envolto num cueiro. Porque o filho mais velho fica mais ou menos 1 mês, 2 meses dentro de um cueiro. Diz assim que a criança só descobre a mão depois de 30 dias. Mas é lógico, 30 dias ela está dentro de um cueiro. Ela nem sabe que tem corpo. Por quê? Porque o filho mais velho é todo cuidadoso. Os pais são todos cuidadosos, todos os dois. É o filho da inexperiência. É o filho que fica doente toda hora. É aquele que, se pensar sequer um dia, talvez, pisar descalço no chão, a mãe fala, você vai ficar doente. O segundo está lá sujinho, andando pelo chão, ela fala, menino, você vai ficar doente. O terceiro, ela fala, tem mais um, está por aí. Mas o primeiro não. É aquele filho da inexperiência. Então, ali é uma relação um pouco mais até madura de contato. É o filho preposto do pai e da mãe, né? É a filha preposta do pai e da mãe, preposto do pai e da mãe, pelo seguinte, a mãe vai sair e falar com a filha, cuida dos seus irmãos, que ela é mais velha. Obedece sua irmã, ela é mais velha. É o filho ou a filha que mais tempo ficou sozinho com os pais, porque depois do segundo já tem o primeiro e assim acabou. Então aquele não, está lá sozinho mais tempo. Em tese, não é regra. Em tese, é um filho esforçado. Ele até pode não ter boas notas, mas se manda fazer a lição, ele faz. Se é para estudar, ele estuda. Se é para virar a página, ele vira. É aquele filho que a mãe está recebendo visita em casa, ele chega correndo na sala, a mãe olha com um canto de olho, ele volta caladinho. É o filho que talvez tenha uma necessidade de estar mais próximo para exercer uma autoridade sobre outros, mas com uma autoridade maior acima dele, pai e mãe. É aquele que talvez está ali porque precisa de uma atenção um pouco mais exclusiva num dado momento, para que ele possa se sentir mais ajustado. Então vejam a estrutura desse filho mais velho. Não é regra, mas a gente encontra em maioria essa característica. O filho do meio. Normalmente ele é o filho da comparação. Seu irmão mais velho na sua idade... E aí vem com uma série de situações. Seu irmão mais velho na sua idade já tinha terminado, já tinha passado de ano. Seu irmão mais velho na sua idade já trabalhava. Seu irmão mais velho... E ele olha para o mais velho... E qual é a tendência do meio? O oposto do mais velho. O mais velho é introspectivo, é introvertido, mas o do meio é todo extrovertido.
O do meio é aquele filho que a mãe está recebendo visita em casa e ele entra correndo na sala, a mãe olha com o canto do olho e ele fala assim: por que só está me olhando desse jeito? Porque a integridade já tem o mais velho, então ele tenta fazer de uma forma diferente, porque vai buscar o mesmo elemento que o mais velho buscou, o amor, e do jeito dele. Então ele é todo diferente. É aquele que você tem que falar: filho, você não estudou, pode deixar, mãe. Eu já sei, está tudo aqui. Mas você não anotou nada, para quê? Anota quem não entende, eu entendo. E assim vai. Por quê? Ele não será comparado se ele não for semelhante. Porque só se compara as semelhanças, não as diferenças. Não quer dizer que é ruim, não é isso, mas é outro estilo. E ali vai lidar com dupla autoridade do pai e do pseudo-autoritário, que é o irmão mais velho. E ele tem que dar um jeito de, lá em Minas nós dizemos, cortar uma volta, para poder chegar ao pai. Não vai em linha reta, porque já tem o do meio, então ele dá um jeito na lateral. É aquele do pessoal mais antigo pegou mal. O pessoal mais experiente, aqui, deve se lembrar de um desenho animado chamado Leão da Montanha, que falava assim: saída lateral pela direita, saída transversal pela esquerda. Ou seja, o filho do meio está sempre com saídas laterais para chegar até aquela cornucópia de amor que são os pais. Vamos encurtar essa família? O caçula, que sejam só dos 3. Qual é a característica dele? Integridade já tem o mais velho, no bom sentido da palavra. A astúcia já tem o do meio. O que sobra para ele? Isso eu falo por experiência própria. Eu tinha um mais velho e 6 no meio. Sobra o jeitinho. O caçula é fácil você saber quem é. É só olhar aquele que manteve o apelido para a vida inteira. Que eu não vou contar qual é o meu, óbvio. É lógico. Isso já são águas passadas, e muito passadas. Quase que já voltaram essas águas. Mas vejam, é o Joãozinho, o Zezinho. Aí você chama assim: vem cá, Joãozinho. Aí chega 2 metros de Joãozinho. E é o Joãozinho. O filho caçula, ele tem uma forma mais pegajosa. É aquele que ama com as mãos. Tem que ficar segurando. Não pode ver um colo vazio, colo de mãe, nó. Ele fala assim: nu. E já corre para o colo. A mãe, coitada, já esquálida. E ele, aquele 2 metros de Joãozinho, Zezinho, Pedrinho, Luizinho, senta. Adora. Ele abraça, mas abraça assim, encostando o peito. É o afago. É uma característica própria. Muito compreensivo, porém esperto. Compreensivo porque chega a mãe com um presente na mão e ele fala: oba, ela fala: que isso? É um tênis. Oba, eu vou ganhar um tênis do meu irmão. Porque sabe que aquele vai para o irmão mais velho, que passa depois para ele o que era do irmão mais velho. Mas ao mesmo tempo ele ocupa o espaço dele. Porque o irmão mais velho diz assim, ele olha o irmão mais velho se arrumando para sair de casa, ele diz assim: onde você vai? Eu vou sair, eu quero ir com você. Que é isso? Você é um menino pirralho, não vou levar. Mãe, é a palavra-chave. Mãe, vamos. Porque ele vai dizer: eu conto o que você fez no verão passado. Vejam, são estruturas, e esse precisa de muita gente anteriormente para poder dizer para ele assim: abaixa o facho, calma, tem gente na frente, não seja ansioso. Então vejamos, a ordem do nascimento, considerando os aspectos socioeducacionais, culturais que nós adotamos, influencia, ou tem a ver com a necessidade do espírito reencarnante. Esses são os filhos. E pressupõe-se que os pais tenham essa estrutura para lidar com essas características de alma, com essas características de espíritos, que formarão ali, então, o que nós chamamos família. Com toda essa estrutura espiritual, com todas essas necessidades encarnatórias, com todos esses processos, aparentemente,
de ida e vinda na relação familiar. Ali nós podemos nos mostrar e sermos recebidos como nós somos. Não há juízo de valor na estrutura familiar em termos da convivência. Aprenderemos a respeitabilidade, aprenderemos a naturalidade com a amorosidade. Essa é a característica. Este é o instituto família. Essa é a estrutura espiritual, família. Volto a dizer, independentemente dos arranjos familiares, independentemente. O que ali deve prosperar é o amor. Se consanguínea a família, se não consanguínea, não interessa. Interessa que há uma estrutura composta por diversos papéis, pais, cônjuges, pais, companheiros, companheiras, pais, mães, filhos, irmãos. Essa é a estrutura. Que vai tendo elementos agregados depois, sim. Chegam outras pessoas que vão consorciarem-se com os membros familiares, e aquela família nuclear gera várias outras famílias que também serão nucleares, e assim seguirão. Com uma estrutura antropológica espiritual. Antropológica no sentido da ancestralidade de uma estrutura espiritual na sucessão das convivências, muitas vezes de um mesmo espírito, lá numa quarta ou quinta geração. Antropológica, porque nós nos remetemos sempre a um passado da estrutura familiar, e que gera, sim, energias constantes. Mas espiritual, porque nós podemos, ao remontar a uma estrutura antropológica, estar remontando a nós mesmos, como geradores daquela família que agora estou nela de volta na quinta geração. Então nós temos, por assim dizer, não no sentido ser, não é isso? Não é um ser, aquela é uma força de expressão, com E minúsculo, nós temos um espírito de família, ou seja, uma característica que encontramos em todos aqueles que compõem. Por que uma característica? Porque um espírito familiar, no sentido de cultura familiar, porque todos temos provas afins. Estamos ali por motivos semelhantes. Por isso temos características, entre aspas, herdadas, mas herdadas de nós mesmos, das nossas próprias estruturas encarnatórias. Isso, então, pelo prisma espiritual, confere à família uma importância muito maior do que uma mera convenção social, do que uma mera instituição civil. É uma instituição espiritual. Por mais difícil que possa parecer a vida em família, por mais confusa que possa parecer, é a estrutura mais bela que nós temos. É a estrutura desenhada pelas leis de Deus para que todos nós pudéssemos crescer, aprender e conviver quantas vezes sejam necessárias. Ali, numa, noutra ou noutra encarnação. Então a família um elemento fundamental para a nossa construção. Diz Emmanuel, os institutos de, questão 110 do livro Consolador, os institutos de educação propriamente dito do mundo podem instruir, mas só a família pode educar. Diz ele, é na família, nas universidades nós construímos a cidadania, na família nós edificamos o caráter. Diz ele nessa questão 110 do livro Consolador. Então, sim, é o nosso elemento, é a célula, por assim dizer, aparentemente chavão, é a célula matriz, é a célula mãe,
é a célula máter da estrutura social. Uma sociedade conservadora tem no seu bojo predominância de famílias conservadoras. Uma sociedade liberal tem no seu bojo a predominância de famílias liberais. Uma sociedade equilibrada tem no seu bojo a predominância das famílias equilibradas. Porque a família, conforme vemos na questão 774 do Livro dos Espíritos, é a base para a própria lei de sociedade. Dizem os Espíritos que quis Deus que o Espírito nascesse numa família para lançar as bases da sociedade. Questão 774 do Livro dos Espíritos. Então pensemos. E agora podemos talvez entender, compreender, aceitar e gostar ao responder então, por que estamos nesta família? Porque precisamos de estar. Porque necessitamos dessas pessoas. E elas precisam de nós. E aí sim, no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, fazer da maneira certa. E encerrando, essa palavra é legal, né? Encerrando, todo mundo fala assim, oba, está terminando. Só que eu falei no gerúndio, encerrando. Gerúndio significa eterno presente. Nunca acaba, mas acaba, porque tem um negócio aqui me falando que está acabando. Mineiramente dizendo, tem um trem aqui me dizendo que para acabar. Mas tem uma parábola, que eu já contei outras vezes, uma parábola que diz que um pintor queria pintar um quadro. Ele queria pintar um quadro que simbolizasse a coisa mais bela do mundo. E ele foi para o seu ateliê e não tinha inspiração para colocar numa tela uma imagem que a pessoa olhando pudesse ver a coisa mais bela do mundo. Ele então saiu de casa para buscar uma inspiração e caminhando pela rua ele se encontrou com um poeta. E um poeta, uma pessoa sensível, olhou-se para aquele pintor, percebeu a apreensão no seu olhar e perguntou o que passava. E o pintor disse, olha, é que eu quero pintar um quadro, é o meu último quadro, é a minha obra-prima, eu quero pintar a coisa mais bela do mundo e não me vem à mente como materializar a coisa mais bela do mundo, sequer eu estou imaginando, não consigo entender qual é a coisa mais bela do mundo. E o poeta disse a ele, olha, a coisa mais bela do mundo é o amor, pinte o amor e você estará, então, com a coisa mais bela do mundo. Ele agradeceu, disse exatamente, o amor é a coisa mais bela do mundo. Agradeceu, saiu, mas ficou com uma dúvida, como materializar o amor numa tela? E aí continuou. E encontrou-se com um sacerdote, um religioso. E esse sacerdote, esse religioso, pessoa muito sensível, observou aquela preocupação no pintor e fez a pergunta, o que está acontecendo? Ele disse, olha, eu quero pintar a coisa mais bela do mundo. E eu não sabia o que pintar, encontrei-me com um poeta agora há pouco, e ele me disse para pintar o amor. E eu concordo que o amor é a coisa mais bela do mundo, mas eu não estou conseguindo materializar numa imagem o que é o amor. O sacerdote sorriu e disse, olha, o amor sim é uma coisa bela do mundo. Mas a coisa mais bela do mundo é a fé, porque a fé é a crença no amor. Então pinte a fé. O pintor agradeceu e disse, olha que legal, realmente a fé. E ficou com dois problemas. Como colocar o amor e a fé, duas coisas mais belas do mundo, num desenho, numa pintura, numa imagem. E mais no final do dia, ali meditando, ele se encontrou com um ex-combatente de guerra. Esse ex-combatente de guerra percebeu ali aquela apreensão, um homem sensível, e fez a mesma pergunta àquele pintor, o que está acontecendo? Ele disse, olha, eu sou um pintor, quero pintar um último quadro da minha vida, quero colocar na tela a coisa mais bela do mundo, encontrei-me com um poeta que me disse que é para pintar o amor, encontrei-me com um sacerdote que pediu que eu pintasse a fé, e eu sei, eu concordo que essas duas coisas são belas, mas eu não consigo colocar numa imagem, num quadro, num desenho, essas duas coisas. Aquele ex-combatente sorriu e disse, de fato, o amor e a fé são coisas belas do mundo, mas a coisa mais bela do mundo é a paz. Pois a paz é a materialização do amor no ato de fé. Pinte a paz. Ele agradeceu e ficou com 3 problemas. Que ele concordava que amor, fé e paz eram importantes, eram belas, mas como desenhar?
como colocar isso num quadro, para que ele pudesse pôr o título, A Coisa Mais Bela do Mundo. E foi para casa. Quando ele chegava próximo à casa, ele olhou que no portão estavam a sua esposa e o seu filho, uma criancinha, lhe aguardando. E ele chega e percebe no olhar da esposa o amor. E aquele filho lhe abraça com uma segurança enorme. E ele percebe naquele abraço a fé. E entram os três para casa. E dentro de casa, ele percebe e sente a paz. Vai para o seu ateliê, vira a noite pintando. E no outro dia chama a esposa e o filho e abre o quadro, e lá estava o quadro da coisa mais bela do mundo, que ele deu o título, Minha Família. A família é a coisa mais bela do mundo. Não afrouxemos, nunca, esse laço de afeto e amor que une a família. Deus lhes pague. Agradecemos ao palestrante pela rica contribuição. Informamos que há uma praça de alimentação no piso térreo. Além de vários restaurantes na região, aproveite o intervalo para se informar sobre as opções disponíveis. Retornaremos aos trabalhos às 10h45. Obrigado.